Olá pessoal, olá, estamos mais uma vez aqui para o momento de estudo e hoje começamos descrevendo uma situação bem inusitada. Imagine a descrição de um jovem correndo numa quinta-feira de noite, absolutamente nu. Exatamente, um jovem absolutamente nu correndo pelas ruas da cidade de Jerusalém numa quinta-feira à noite. Bom, essa referência nos remete ao personagem bíblico que hoje queremos destacar nessa série de personagens. Que personagem será esse? Bom, nós não temos explicitamente o nome desse personagem, mas há sérios indícios de que esse personagem seja Marcos, conhecido como o evangelista, aquele que escreveu o segundo evangelho de acordo com o cânone, nos livros do Novo Testamento, começando por Mateus, depois Marcos. Mas por que isso? Por que esse jovem seria esse correndo pela noite numa quinta-feira lá em Jerusalém? Deixa eu explicar. Essa referência bíblica está em Marcos, capítulo 14, versículo 51. Há uma curiosidade nesse texto aqui que eu estou abrindo, que ele descreve a prisão do Senhor e Salvador Jesus, como outros evangelistas também descrevem. O interessante é que o versículo 50 diz assim: então todos o deixaram e fugiram, os discípulos, os que estavam ao redor, quando Jesus foi preso. E o versículo 51 diz: um jovem, coberto unicamente com um lençol, seguia Jesus. Eles o agarraram, mas ele largou o lençol e fugiu nu. Por isso a minha referência aí a um jovem correndo nu na quinta-feira à noite, noite em que Jesus foi traído e que também foi preso. E é esmagadora a quantidade de estudiosos, inclusive da tradição antiga, que afirmam que esse jovem é Marcos. Curiosamente, em todo o seu livro, o livro de Marcos, não há nenhuma referência ao nome daquele que escreveu, ou seja, Marcos. Em nenhum momento ele descreve a sua situação, nem mesmo no início do Evangelho, dizendo que ele, Marcos, está escrevendo. Não, nenhuma vez ele descreve a si mesmo. E curiosamente, nesse momento em que os outros evangelistas também descrevem a prisão de Jesus, ele isoladamente fala de um jovem correndo nu pelas ruas de Jerusalém. Ele, em sua modéstia, não cita a si mesmo, nem mesmo aqui, mas inclui-se nesta história que revela o Evangelho do Senhor e Salvador Jesus. E eu quero agora aqui, nesse momento de estudo, em nome da Comunidade Evangélica Luterana Cristo de Porto Alegre, trazer algumas referências, algumas explicações, alguns detalhes que nós podemos coletar da vida de Marcos. Mas eu quero começar por aí, no sentido de que ele não menciona a si mesmo no Evangelho. E isso é característico e muito importante, porque quem fala do Senhor e Salvador Jesus o coloca e deve colocar sempre em primazia. Conforme uma das suas parábolas que diz que não se acende uma lâmpada, um candeeiro para colocar embaixo da mesa, mas antes se coloca no local mais alto da casa para iluminar tudo que ali está, assim também quando apontamos para Jesus, ele é colocado como personagem central do Evangelho descrito por Marcos. E ele não tem a mínima pretensão de citar a si mesmo. Talvez como um eco da palavra de João Batista, que já dizia: convém que ele, Jesus, cresça e que diminua eu. E nós sempre temos aqui, nesta nossa descrição de personagens da Bíblia, o intuito de fazer uma leitura cristocêntrica. Ou seja, apesar de nós olharmos para um dos personagens, nós sempre, em primazia, percebemos como esse personagem relacionou-se com Jesus. E como Jesus, que é a luz do mundo, iluminou a vida desse personagem.
Há muitos que dizem que Marcos não teria tido experiências pessoais com o Salvador Jesus. Talvez umas indiretas, como essa, em que ele vê de longe a prisão do Senhor Jesus. Mas toda a tradição e fortes estudos bíblicos também no que diz respeito ao texto propriamente dito, nos mostra que ele teve um contato muito íntimo com Pedro, o grande apóstolo Pedro. E dali ele ouviu os relatos da vida de Jesus. E como nós sabemos, a palavra sobre Jesus é viva, é eficaz e revela o próprio personagem. De forma que hoje, quando nós lemos sobre o Senhor Jesus e ouvimos a sua palavra, temos o Senhor Jesus conosco. Assim, Jesus esteve plenamente presente na vida de Marcos, o influenciando. Quando ele descreve algumas situações de Jesus, Marcos coloca com referência a peculiaridades de sentimentos de Jesus, tornando o texto vivo. Essa vivacidade também está expressa nos defeitos de Pedro, que confessou toda a sua vida e a sua reflexão e a sua vivência com Jesus a Marcos. Curioso isso, né? Abrindo mais uma vez a Bíblia, afinal estamos aqui num estudo bíblico, nós percebemos como Marcos fala de sentimentos de Jesus. Por exemplo, em Marcos 3:4, ele escreve assim: Jesus olhou ao redor indignado e entristecido. Percebam o peso destas palavras. Jesus estava ali diante de um homem doente e religiosos da sua época questionavam o cuidado para com ele. E Jesus indignou-se por essa religiosidade externa e fria. Então ele diz que Jesus indignou-se, mas também entristeceu-se pela falta de amor que ele presenciava. E logo em seguida, Marcos descreve uma cura. Também assim nós lemos no primeiro capítulo, no versículo 1, que Jesus viu um homem leproso. Jesus curou esse homem leproso, mas o versículo 41 mostra antes da cura o sentimento de Jesus. Está escrito: Jesus ficou profundamente compadecido. Percebam que, mesmo ao falar de Marcos, que agora eu quero mostrar mais alguns detalhes da sua vida, nós sempre apontamos para Jesus. A Bíblia deve ser lida cristocentricamente. Também nós aqui apresentamos este personagem de hoje, Marcos, mas influenciado por aquele que é o Alfa e o Ômega, o supremo personagem, o verdadeiro Deus e verdadeiro homem, Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Muito bem, irmãos. Eu quero agora colocar para vocês aí, que estão acompanhando, alguns detalhes a mais sobre a vida de Marcos, como é costume dessa nossa série falando dos personagens. Olhando para a Bíblia, nós descobrimos que Marcos era primo de Barnabé. Deixa eu falar então de dois parentes, digamos assim, que a Bíblia menciona sobre Marcos. Primeiro esse aí, o Barnabé. Para você lembrar, o Barnabé, ele é um personagem, um apóstolo muito importante, um líder cristão muito importante da igreja primeira, da igreja primitiva, companheiro do apóstolo Paulo, para vocês terem uma ideia. E o Barnabé, ele é citado como primo de Marcos lá no texto de Colossenses capítulo 4, versículo 10. A carta de Paulo aos cristãos de Colossos, capítulo 4, 10, que diz assim: Aristarco, que está preso comigo, manda saudações, e também Marcos, primo de Barnabé. A respeito dele, vocês já receberam instruções. Se ele for até aí, recebam-no bem. Então, é o final da carta de Paulo aos Colossos, e ele aqui menciona Marcos como primo de Barnabé. A primeira menção da pessoa de Marcos na Bíblia não é no livro de Marcos, como a gente já falou, mas no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 12, quando lá a gente vê um registro
que se refere ao momento em que o apóstolo Pedro, tinha sido preso e por intervenção divina foi libertado. E quando ele sai da prisão de Jerusalém, ele vai até a casa de uma mulher chamada Maria. E lá no texto diz que esta Maria é mãe de João Marcos. Olha que curioso. E, aliás, eu falei João Marcos, né? Os textos bíblicos descrevem Marcos como sendo João Marcos. João era o seu nome hebraico, era o seu nome do povo hebreu, da língua hebraica. E Marcos foi o nome adotado na cultura grega. Alguns até criticavam, né, os mais firmes no judaísmo, de que isso seria assim uma traição, né, adotar um nome grego. Mas até pelo trabalho de Marcos no cristianismo de anunciar o evangelho aos gentios, fica interessante ele ser mais conhecido de fato por este nome, por Marcos. Bom, voltando aqui aos parentes de Marcos que eu estava mencionando, em Atos 12, então, fala da mãe de Marcos. A mãe de Marcos é relatada como proprietária de uma casa, ou seja, Pedro foi até a casa de Maria, mãe de Marcos. Então, se ela foi descrita como uma proprietária, muito provavelmente quase 100% que ela era viúva, porque não era costume mencionar propriedades de mulheres, a não ser que elas então fossem viúvas e tivessem herdado isto por testamento. Então percebe-se também que o Pedro chega lá, naquela descrição de Atos 12, e bate na porta, e que uma empregada vai atender. O nome dela era Rode. Isso também mostra que, o texto mostra que os cristãos se reuniam nessa casa, então era uma casa grande, e o fato de ter uma empregada mostra que essa Maria era uma mulher de posses e, consequentemente, o personagem de hoje, né? O personagem chamado Marcos. Então, ele era um personagem que, vamos dizer, classe média alta, né? Inclusive tinha esta letração, era letrado ao ponto de escrever. Marcos, então, ali da cidade de Jerusalém. Tá? Então, esse aí é o cara. Agora, me deixa falar um pouquinho mais da relação de Marcos com Pedro. Toda a tradição, os primeiros pais da igreja cristã, eles todos citam uma íntima conexão de Marcos com Pedro, mas não só eles, a própria Bíblia fala assim. Lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 12 e 13, está escrito assim: por meio de Silvano, que consideram um irmão fiel, são a carta de Pedro, tá? Do apóstolo Pedro. Por meio de Silvano, que considero um irmão fiel, escrevo para vocês de forma resumida, exortando e testemunhando que esta é a genuína graça de Deus. Continuem firmes nessa graça. Aquele que se encontra na Babilônia, ele se refere a ele, né? A expressão Babilônia era uma expressão, vamos dizer assim, simbólica de Roma, né? No Antigo Testamento, Babilônia tinha assim o centro do poderio estatal contrário à vontade de Deus. Agora identifica-se como Roma, né? Nesse sentido. Então, aquele que se encontra na Babilônia, também eleita, manda saudações. E o mesmo faz o meu filho Marcos, escreve Pedro. Tá? Esse que é o destaque que eu queria dar. Mesmo faz o meu filho Marcos. Pedro identifica Marcos, personagem de hoje, como seu filho, filho na fé. Então, a gente percebe essa proximidade de Pedro com a casa de Marcos, né? Com a reunião dos cristãos que acontecem ali, e com o ensino que Pedro proclamava naquela reunião, naquela igreja que se reunia ali na casa da mãe de Marcos. Muito curioso, então, essa relação. E eu queria, assim, mencionar só do ponto de vista técnico que Papias, que era um dos líderes da igreja primitiva, a gente data ele no ano de 120 depois de Cristo, ele afirma ter recebido por tradição oral palavras de João, o apóstolo, identificando Marcos, né, como ajudante e escritor de Pedro. Olha só que interessante. Esse escrito foi guardado, né, por Eusébio de Cesareia. E a gente tem o registro, a fonte disso, no livro História Eclesiástica. Interessante, né? Então, comprovando, além desse texto, a relação
de Marcos com Pedro, né? Com Pedro. Olha só que curioso. E eu citei um pouquinho antes, eu repito agora, né? Quando a gente lê assim Marcos, o livro de Marcos, aliás, o livro de Marcos é considerado, pela maioria dos estudiosos, o primeiro dos evangelhos, o primeiro que escreveu, que registrou as obras do Senhor Jesus, né? Depois temos Mateus, Lucas e por fim João. Mas na ordem foi colocado Mateus primeiro porque ele linka um pouco mais o Antigo Testamento com o Novo Testamento. Mas em termos históricos de tempo, Marcos teria sido escrito primeiro, tá? E a gente vê uma referência muito viva naquelas passagens em que Pedro era uma testemunha ocular. Aliás, Pedro, né, você deve lembrar, a maioria das histórias, ele foi um dos primeiros discípulos a serem chamados, e ele tem essa presença no círculo íntimo de Jesus, e ele contou com minúcias a história, a pregação da palavra de Deus, o evangelho para Marcos. E isso aqueceu o coração de Marcos e ele registrou ao ponto de nós também recebermos a vivência com Jesus, o Salvador. Tá? Então essa é uma referência bastante interessante, bastante bonita aí que a gente cita para vocês. Bom, eu quero agora citar, abrindo mais um espaço aqui, um pouquinho mais de Marcos e Barnabé, que foi esse primo de Marcos, e as referências no livro de Atos dos Apóstolos. Gente, assim, lá em Atos 12 é a primeira referência a Marcos, que eu falei, né? Que era o filho que Pedro foi até a casa de Maria, sua mãe, onde os cristãos se reuniam. E Marcos 13, aliás, desculpa, Atos capítulo 13, ali mostra os cristãos lá em Antioquia, em momento de oração, e que eles separaram 2 caras para serem missionários, que foi o Saulo, que é o apóstolo Paulo, e o Barnabé. E a primeira viagem missionária de Paulo, Paulo vai com Barnabé. E o capítulo 13 diz que o Marcos foi junto. Deixa eu ler literalmente. Eu gosto assim, acho importante mexer aqui na Bíblia e ler literalmente o texto para vocês acompanharem. Marcos 13, 3 a 5 eu vou ler, tá? Separam-me agora, como se fosse a palavra do Espírito Santo, Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo as mãos sobre eles, os despediram. Barnabé e Saulo, enviados pelo Espírito Santo, foram até Seleucia e dali navegaram para Chipre. Quando chegaram a Salamina, começaram a anunciar a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João Marcos como auxiliar. Percebe? Então o Marcos foi junto com eles. Olha que legal aí para o nosso personagem. Mas aí começa uma situação curiosa que está descrito logo a seguir. Marcos esteve então na companhia de Paulo, viajou com Paulo, né, o grande apóstolo Paulo e o Barnabé, o seu primo, escutou as palavras, o testemunho, a pregação, então foi alguém que vivenciou muito o evangelho. Mas diz que, segundo Atos 13, que navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros viajaram a Perge da Panfilha. Marcos, porém, deixando-os, voltou para Jerusalém. Talvez se alguém de vocês abrir Atos 13, vai ler João voltou para Jerusalém, que é o João Marcos, é o mesmo cara, tá? Então a gente percebe aqui que o Marcos voltou. Bom, parece uma descrição normal, tranquila, ok? Estavam viajando, foram para lá e o Marcos decidiu voltar. Só que isso, usando uma expressão bem atual, deu uma treta bem grande, né? Deu um conflito bem grande entre Paulo e Barnabé. E sempre é curioso perceber que a Bíblia não esconde esses conflitos humanos dentre os seguidores de Jesus. E o que foi que aconteceu? Mais ou menos foi assim, o Marcos voltou para casa, não se sabe muito bem por quê. Alguns deduzem, alguns assim ficam, deduzindo coisas do tipo assim, parece que ele não aceitou muito bem que o Paulo se tornou um líder maior do que Barnabé. Outros dizem que ele teve uma discordância com a questão da circuncisão.
E outros, muitos dizem que como ele era de classe média alta, digamos, né? A mãe dela tinha uma grande casa, empregados, enfim, ele tinha um lar, não tinha passado por muitos problemas, digamos assim, que ele sentiu um pouco mais a viagem, entre aspas, a saudade de casa, e por isso retornou. E diz que a sequência da viagem foi muito intensa, né? O Paulo foi apedrejado, encontraram muitos adversários, mas pregaram o evangelho, fundaram comunidades cristãs. E o Marcos tinha voltado para casa. Depois de um tempo que passou toda essa circunstância, inclusive teve o concílio em Jerusalém, o Paulo conversou com Barnabé. Vamos fazer uma segunda viagem missionária, vamos voltar para os lugares que a gente já teve, pregando o evangelho novamente. E aí o Barnabé quis levar o Marcos junto. E o Paulo se mostrou muito contrário a isso, né? O Paulo logo disse, não, o Marcos não. Como quem dizendo assim, o Marcos aquela vez deu para trás, né? Quando nós estávamos lá e tínhamos que continuar firme no propósito de anunciar o evangelho, ele voltou para casa, deu para trás. Agora levar ele junto? Não aceito. E o Paulo, então, dentro do seu temperamento, que a gente até já falou aqui quando falamos do personagem Paulo, incisivo, colérico, né? Ele não aceitou a proposta de levar o Marcos. Não sei se por ser Barnabé o primo ou porque ele entendeu as boas intenções de Marcos, o Barnabé também não aceitou. E aí aconteceu que o Paulo se juntou ao Silas, o Silvano, né? E ele então foi e percorreu um determinado caminho na viagem que ele tinha planejado, e Barnabé fez uma outra viagem, foi com Marcos para Chipre, e assim continuou também o evangelho, que de certa forma foi duplicado aqui, né? Mas o Marcos, personagem de hoje, teve muito no centro dessa discussão, desse desentendimento entre os líderes da igreja. Mas convém lembrar, destacar que há referências da Bíblia que houve uma reconciliação, como é próprio dos cristãos, né? Que são ensinados a perdoar, a dialogar, a ser pacificador, a reconciliar-se. Não tem uma história mostrando claramente se é o Marcos e o Paulo se abraçando, enfim, né? Mas, por exemplo, se a gente pega o texto de Filemão, capítulo... Filemão só tem um capítulo. Filemão, versículo 24, diz assim, Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus colaboradores, mandam saudações a vocês. Então, percebe que, mandam saudação a você, porque ele está escrevendo a Filemão. Percebe que Marcos é descrito como um colaborador íntimo de Paulo. Então, ou seja, já estavam reconciliados no mesmo propósito de anunciar o evangelho. Também eu leio para vocês aqui, por exemplo, a última carta que Paulo escreveu, segundo os nossos estudos, que foi de 2 Timóteo, no final da vida. Ele diz assim, no versículo 11, 2 Timóteo 4,11, somente Lucas está comigo. Encontre Marcos, ele escreve para o Timóteo, e traga-o junto com você, pois me é útil para o ministério. Olha só, né? Então, o Paulo descreve o Marcos de uma maneira muito legal aqui, assim. Então, houve aqui uma reconciliação. Bom, pessoal, eu então descrevi vários critérios aqui a respeito desse personagem de hoje, do Marcos, e eu comecei, né, mencionando aí que o Marcos revela-se, digamos assim, como aquele que fugiu nu, mostrando, confessando que assim como os outros, ele também fugiu na hora em que Jesus foi preso. É descrito esse lado em que ele voltou, deu para trás numa missão. E a gente pode ficar, então, talvez com alguma impressão errada de Marcos. Mas vocês podem perceber o quanto ele é descrito entre os principais colaboradores de Paulo e também amigo íntimo, filho na fé de Pedro, e sempre atento aos trabalhos da igreja cristã. E mais do que isso, estudou e concentrou-se em registrar, inspirado, guiado pelo Espírito Santo, as palavras do Evangelho.
e descreveu Jesus e suas ações de uma maneira muito intensa. É o mais objetivo dos personagens. Uma das palavras preferidas que a gente vê no texto de Marcos é logo. E logo Jesus foi para lá. E logo aconteceu isso. E logo Jesus disse isso. Então, há um imediatismo. Apesar dessa objetividade de Marcos no escrito do Evangelho, ele usa adjetivos intensos para mostrar o amor de Jesus. Por vezes a indignação, a tristeza de Jesus, mas sobretudo sua graça, seu amor para com os pecadores, seu amor para resgatar a todos e resgatar a ele próprio. Então ele deixa aí um legado inspirado pelo Espírito Santo e, como eu disse no início, a gente fala de personagens aqui nessa série sobre personagens, hoje sobre Marcos. Nossa intenção é sempre perceber Jesus. E Marcos faz isso. Ele é o responsável por muitos de vocês, também termos um contato com esse personagem, o Alfa e o Ômega, que é Jesus Cristo, o nosso Salvador. A Bíblia usa uma linguagem bonita para falar de vestes. Se vocês lembrarem, lá quando Adão e Eva caíram em pecado, eles perceberam-se nus, tentaram se cobrir com folhagens, e diz que o próprio Deus deu-lhes uma roupa feita de peles, de um animal que foi sacrificado. Essa imagem sempre lembra para mostrar que o manto de justiça do Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo, nos reveste de salvação e dos dons do Espírito Santo. O manto de justiça que Cristo nos coloca é o manto da salvação, onde são perdoados os nossos pecados, é coberta a nossa maldade. E desta forma, nós percebemos esta roupa da salvação. Mas por que eu estou falando isso? Eu apenas estou fazendo aqui um link com o fato de que ele confessou-se e apresentou-se como alguém correndo nu. Mas nós podemos descrevê-lo como alguém que foi revestido pelo dom da salvação, foi revestido com a roupa da salvação. Numa das parábolas de Jesus, diz que um homem não estava usando as roupas das festas do casamento e por isso foi jogado para fora daquela festa. Porque todos precisavam ter a roupa da festa. Era um símbolo da roupa da salvação. Marcos recebeu essa roupa pela graça e pela obra de Jesus. Ele foi revestido por esse manto de justiça. E é mais um dos personagens que observamos com seus defeitos, com os seus problemas, um pouco, vamos dizer assim, com um momento de medo, fugindo para lá, para cá, retornando, mas encorajado pela graça e pela presença deste outro personagem que veio viver em nosso mundo, Jesus Cristo, o nosso Salvador. E eu quero concluir desejando que, assim como na vida de Marcos, na tua vida, na minha vida, Jesus Cristo nos revista com os dons do Espírito Santo, com o manto de justiça. Por isso eu concluo dizendo que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a companhia do Espírito Santo estejam com todos vocês. Amém. Até a próxima. Esqueçam aí de curtir esse vídeo, inscrever-se nesse canal e participar sempre com a gente de momentos de estudo bíblico, de edificação na graça do Senhor Jesus. Até mais!